Olá galera, aqui é o Erlimar novamente. Vamos continuar falando sobre o desenvolvimento com o .NET 2015. Essa é uma série de vídeos para desenvolvedores novatos e também para quem já é experiente no desenvolvimento .NET nas versões anteriores. E na agenda de hoje nós vamos finalizar, nós vamos ver os últimos comandos do DNVM, essa ferramenta para gerenciamento das instalações do .NET na nossa máquina. Nos vídeos anteriores, tá aí os links, temos a parte 1 e parte 2, onde nós fizemos uma introdução sobre do desenvolvimento do .NET 2015, falamos sobre o ecossistema e algumas outras coisas. Falamos também sobre nesse episódio aí, especificamente sobre o DNVM, né? Apresentamos a ferramenta e começamos a estudar alguns comandos dela. E hoje nós vamos ver os últimos comandos que ficaram aí faltando. Nós já vimos antes, nos vídeos anteriores, onde você acaba de ver os links ali. Nós já estudamos esses comandos, comando alias, help, install, list e use. Já demos uma passeada sobre ele. E hoje nós vamos ver esses outros comandos, os últimos comandos dessa ferramenta. Dessa forma nós vamos abranger todos os comandos da ferramenta DNVM. É claro que não vamos falar tudo sobre ela, o resto você vai aprender no dia a dia. E de acordo com o que você for enviando aí as suas perguntas, as suas questões, nós fazemos questão de ir respondendo. Vamos seguir então com o nosso videozinho de hoje. Bom, o primeiro comando que nós vamos ver dos que estão faltando para a videoaula de hoje é o comando update self. Para que serve o comando update self do DNVM? Ele serve para atualizar o próprio DNVM. Então você fez uma instalação inicial nos vídeos anteriores, você aprendeu como fazer isso, e ele instalou ali a versão do DNVM, mas esse DNVM, essa ferramenta, ela está sendo atualizada diariamente praticamente, né? Então você não tem, por exemplo, ali o comando de autoatualização das suas ferramentas, do Firefox, do Chrome, o próprio Windows, o próprio Code que a gente instalou, que a gente vai usar muito, ele sempre tem lá o botãozinho verificar se há atualizações. Então o DNVM tem esse comando update self para verificar se há novas atualizações. Então ele verifica, encontra essa atualização e sobrescreve a si mesmo. Então o comando update self do DNVM, ele serve para atualizar o próprio DNVM. Vamos ver na prática? Bom, eu tenho aqui uma instalação do DNVM. Como nós podemos observar aqui, nós temos a versão 1.0.0 beta 5. O que eu vou fazer? Usar o comando DNVM update self. E vou buscar a última versão disponível do comando. Se agora eu verificar o comando DNVM, ele está atualizado 1.0.0 beta 7. Seguindo aqui, nós temos o comando setup. O comando setup do DNVM, ele serve para fazer uma instalação para o usuário local. Na aula anterior, nos vídeos anteriores, nós vimos como fazer a instalação do DNVM para o usuário local. Essa é a forma padrão de instalação, ou seja, o usuário ele tem a sua própria instalação. Um segundo usuário da mesma máquina ele pode não ter, mas se ele quiser ele faz uma instalação para ele. De forma que quando você instalar suas versões, os seus pacotes para o seu usuário não vai afetar o outro usuário. Então não existe aquele conceito de instalação global. Mas mesmo assim ainda há a possibilidade de você ter uma instalação global do DNVM. Por exemplo, quando você instala o Visual Studio, essa nova versão 2015, ele já instala o DNVM para você, só que ele instala o DNVM em Program Files, ele instala de uma forma global. Aí o que acontece? Quando você é um usuário
que não tem permissões, por exemplo, de administrador, você não pode instalar programas na máquina, você é um usuário visitante, você está usando o computador de alguém ou você está numa rede corporativa onde você não é administrador da máquina, você precisa ter permissões, por exemplo, para usar o comando anterior, update self. Você precisa de permissões para sobrescrever o DNVM. Se o DNVM está em Program Files, você não tem permissão para fazer isso. E aí você não consegue atualizar o DNVM na instalação global. Então o comando setup, o que ele faz? Ele pega no DNVM na instalação global, no Program Files. Aí ele faz uma instalação, uma cópia da instalação de lá para o seu usuário local. E aí você pode utilizar ele de forma completa, porque no seu diretório de usuário local você tem totais permissões ainda que você não seja administrador. Você também poderia fazer a mesma coisa caso o DNVM esteja instalado para um outro usuário. Você tem o Zé que está com a instalação do DNVM e você quer usar ele para você de forma completa. Então você vai lá, executa o script do DNVM na pasta do Zé e passa o comando setup. Ele vai fazer uma instalação do DNVM para o seu usuário. A partir daí você pode fazer as instalações normais e prosseguir com o DNVM. Então, bom, DNVM setup, ele faz uma instalação para o usuário local. Ele é útil quando, desse exemplo todo que nós vemos, quando você não tem permissão na instalação global, né? Você faz uma instalação para o seu usuário, você passa a ter permissão. E o que ele faz, na verdade, é uma cópia exata do DNVM que você executou. Se você executou o DNVM de Program Files, ele faz uma cópia do DNVM que está lá para o seu usuário. Se você executou o DNVM de um outro usuário na máquina, ele vai ser uma cópia exata do DNVM que está lá nessa máquina do usuário. Vamos ver na prática? Ok. Eu tenho aqui uma instalação do DNVM global nessa minha máquina. Ela está instalada em Program Files. E eu estou com um usuário que não tem permissões de administrador. Eu não posso, por exemplo, fazer atualizações de software. Eu não poderia, por exemplo, atualizar a ferramenta DNVM porque eu não tenho permissões de escrita no diretório Program Files. Por exemplo, vamos ver aqui a versão do DNVM. Olha só, 1.0.0 beta 5. Se eu tentar executar, por exemplo, o comando que nós acabamos de ver, update self, que faz a atualização do próprio DNVM, ele vai tentar instalar, sobrescrever essa ferramenta. E o que vai acontecer? DNVM update self. Ele consegue baixar, mas ele não consegue sobrescrever, porque ele vai tentar escrever em Program Files Microsoft DNX, que tem a versão do meu DNVM, que é uma instalação global. Como que eu resolvo o problema? Simples, eu peço para o DNVM fazer uma instalação local, uma instalação para o usuário atual. O comando DNVM setup serve para isso. Pronto, ele fez uma instalação do DNVM no meu diretório de usuário. A partir desse momento, agora, eu tenho total controle sobre o DNVM, podendo inclusive sobrescrever ele. Ele continua da mesma forma, estava antes, é uma cópia da instalação global, só que agora eu posso, por exemplo, atualizar essa minha ferramenta, porque ela agora é uma instalação local e não uma instalação global. DNVM update self agora funciona. Olha só, 1.0.0 beta 7. Conseguimos atualizar a nossa ferramenta. Nós também temos o comando upgrade. O comando upgrade do DNVM, nós já vimos o comando install, onde você instala uma versão específica do .NET na sua máquina, do executor do .NET na sua máquina. Nós vimos que você pode passar o atalho latest. Você usa o DNVM install 1.0.0. Ele faz a instalação do DNX 1.0.0 na sua máquina. Mas você, digamos que 1.0.0 não seja a última versão, já saiu a versão 2.0. Então, mas você não sabe qual é o número da versão que saiu. Você pode usar o DNVM install latest. E aí ele instala a última versão do DNX na sua máquina.
E o DNVM Upgrade, ele na verdade ele é um atalho para o DNVM Install Latest. Ele faz um upgrade caso exista. Você tem uma versão, ele descobre qual é a última versão está disponível na internet, verifica se você já tem ela. Se você não tem, então ele vai fazer um upgrade, ou seja, vai instalar essa versão na sua máquina e vai torná-la ativa. Então o comando DNVM Upgrade, ele instala a última versão do DNX, porque ele é um atalho para o DNVM Install Latest. Vamos ver na prática então. Legal. Eu tenho aqui uma versão do .NET instalada, 1.0.0 beta 5. E eu quero atualizar, eu quero instalar a última versão disponível do .NET. Eu tenho duas opções para isso. O primeiro é o comando que nós já vimos, usando o DNVM install. Aí eu informo o atalho latest, DNVM install latest, para instalar a última versão disponível. Aqui eu tenho a última versão instalada, 1.0.0 beta 6. E uma outra forma mais fácil de instalar a última versão do .NET, do DNX, na nossa máquina é simplesmente utilizando o comando DNVM Upgrade. O comando DNVM Upgrade também serve para instalar a última versão disponível do .NET. É basicamente um atalho para o DNVM Install Latest. Os próximos comandos que nós vamos ver agora, que são os últimos mesmo, é o comando run e o comando exec. Só que o comando run e exec, eles estão voltados para a execução do código. Ou seja, você fez um programa e agora você quer executar. Você fez um website e você quer rodá-lo na sua máquina. Então nós vamos utilizar a ferramenta DNX, que nós ainda não vimos ela na prática, várias vezes. E o comando run e o comando exec estão relacionados à execução dessas ferramentas, DNX e DNU. Então, antes de nós vermos essa ferramenta, eu vou fazer uma breve introdução para vocês e deixar aqui um material disponível para que vocês possam usar e testar e ver na prática os comandos run e exec. Eu tenho um projeto no GitHub, está aqui o link. Tá? Ele é um Hello World da vida, ele só escreve na tela o número da versão, o nome do programa, Hello World e tal. Não tem nada demais nele, mas está aí o código disponível. Eu estou assumindo, por exemplo, se você já tem experiência, você pode criar o seu próprio código. Mas se você é alguém que está aprendendo agora o .NET, você não vai ter essa expertise ainda. Então, você vai lá, baixa esse código para a sua máquina e você pode testar aí o comando run exec, conforme nós estamos mostrando aqui, sem necessariamente ainda saber programar em .NET, tá? Então tá aí o projeto no GitHub. Você não sabe ainda o que é o GitHub, então aguarda aí pelas próximas videoaulas. Nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Se ficar alguma coisa pendente, você não vai saber clonar usando o Git e tal, me manda uma pergunta, eu te passo essa informação aí em off, até que o próximo vídeo fique pronto, tá? Mas você tem aí esse projeto como exemplo para você baixar e executar o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo. E também nós vamos falar sobre o comando DNX, que é o executor do ambiente .NET. Nós vamos usar o comando dnx.run, tá? Para quem não sabe ainda, o DNX é a ferramenta, aí você passa o nome do diretório aonde está o código que você quer executar e passa o parâmetro run, que você está dizendo para ele realmente rodar a sua aplicação, executar. Então nós vamos sempre estar aqui no exemplo, no diretório do nosso projeto, então nós vamos passar o ponto, porque quer dizer que é o diretório local. Então nós vamos usar o dnx.run várias vezes aí durante os nossos exemplos, que ele vai executar esse nosso código que nós vamos baixar. A ferramenta DNX ele serve para isso, ele é o executor do ambiente .NET, então ele serve para pegar o código que nós estamos usando e executá-lo. Nós também vamos usar o comando DNU, o U é de utilitário, tá? Ele é um utilitário de desenvolvimento, a gente vai usar ele para quê? Para compilar o nosso código, para empacotar, para gerar os pacotes no Get, né? Para fazer a instalação de
de bibliotecas no nosso projeto, para restaurar as dependências, ou seja, nós vamos ter a lista ali das bibliotecas, mas nós não vamos ter as bibliotecas efetivamente na nossa máquina, então nós vamos usar o DNU para restaurar, ele vai verificar quais são as dependências, baixar da internet e disponibilizar na nossa máquina. Nós vamos usar o DNU para muitas coisas, nós vamos falar mais sobre essa ferramenta mais ainda nos próximos vídeos. Mas o comando que nós vamos usar é o DNU Restore. Então, quanto ao DNX, o que é importante você saber aqui? Você saber que ele serve para executar o ambiente .NET, essa ferramenta. E nós vamos usar o comando aqui nesse vídeo, dnx.run. Quando nós usarmos esse comando, nós sabemos que estamos usando, mandando executar o nosso código. O DNU, que é um utilitário de desenvolvimento, nós vamos usar basicamente o comando DNU Restore. Depois, em outros vídeos, nós vamos falar especificamente sobre o DNX e sobre o DNU. Assim como nós estamos detalhando bem o DNVM, nós vamos detalhar bem essas ferramentas. Eu quero que você entenda muito bem isso e que isso possa te ajudar muito aí na sua caminhada. Pois bem, então eu vou fazer uma pequena apresentação para a gente baixar esse código-fonte, falar um pouco sobre o DNX e o DNU, para que aí sim nós possamos aí continuar falando sobre os últimos comandos do DNVM, que é o DNVM Run e o DNVM Exec. Então vamos ver na prática como nós podemos ver esses pré-requisitos aí. Legal, antes de apresentar o comando DNVM Run e DNVM Exec, quero apresentar para vocês aqui, mostrar para vocês o nosso ambiente, um projetinho básico que nós vamos usar. Não é o foco o projeto em si, mas eu vou te mostrar como que você pode baixar esse projeto para você poder executar aí e entender o comando DNVM Exec e o DNVM Use. Eu tenho aqui um projeto no GitHub que você pode clonar. Vamos clonar esse projeto. Pronto. O que tem nesse projeto aqui? Eu tenho o código-fonte do programa que nós vamos utilizar. Que é só um programinha que escreve na tela Hello.NET World, coloca o nome, a versão da aplicação e o nome do ambiente que está sendo executado. E a definição do nosso projeto, que tem ali a descrição, as dependências, bem básico mesmo. Não vamos falar sobre o projeto em si. Em outro momento nós vamos estar estudando o código mesmo, a programação em si. Mas nós temos esse projeto aqui que nós vamos executar ele para que nós possamos testar os comandos exec e o comando run do DNVM. Outra coisa eu tenho aqui duas versões, né, do .NET instalada, 1.0, 1.0 Beta 6, o CLR e o Core. O CLR está com alias default e o Core CLR está com alias Core. Então nós vamos utilizar isso para poder estar executando nossa aplicação em várias versões. Nós vamos utilizar duas ferramentas, nós ainda não falamos sobre ela, vamos falar no futuro, vamos trabalhar ela mais detalhada da mesma forma que trabalhamos com o DNVM. Quando você escolhe uma versão do .NET para usar, por exemplo, aqui eu estou usando a versão 1.0 Beta 6 CLR, ela te dá, além do comando DNVM que você já tem disponível, ela te dá o comando DNX, que é o executor do .NET em si. Essa ferramenta ela inicializa o nosso ambiente e executa a nossa aplicação. E o DNU, que é um utilitário que nós vamos estar utilizando no momento do desenvolvimento para poder restaurar pacotes, resolver dependências, empacotar, criar o pacote no GET, dar o build na nossa aplicação. Então essas duas ferramentas aqui nós vamos estar utilizando ela, DNX para executar a nossa aplicação e DNU para poder, por exemplo, restaurar os pacotes.
Por exemplo, aqui eu estou dentro do projeto, se eu usar a ferramenta DNX com os parâmetros diretório atual run, ele vai tentar executar a minha aplicação. Aqui, por exemplo, ele teve um problema, uma falha, por quê? Porque o nosso projeto tem algumas dependências que ele não resolveu. Então, o que nós podemos fazer? DNU Restore. Essa ferramenta vai baixar, identificar as dependências do nosso projeto, vai baixar para o nosso computador e vai referenciar no nosso código, né? A partir do momento que as nossas dependências foram resolvidas com o DNU, nós podemos usar o DNX para executar nossa aplicação. Pronto, nossa aplicação executou. Hello World, o nome da aplicação, a versão, está rodando no DNX nativo. Bom, agora que você já entendeu ele, mas já tem o código, já baixou ele, já deu uma passada mais ou menos sobre o DNX e o DNU, não estou assumindo que você é um especialista nessas ferramentas, mas você já sabe o básico para entender o comando run. DNVM run, ele serve para quê, gente? Ele serve para executar uma versão específica do DNX. Então, você viu que você vai executar uma aplicação, você vai usar o DNVM, você tem versão 1 e 2 instalado do DNX na sua máquina. Então, você vai lá, DNVM use, seleciona a versão 1. Aí você usa o DNX run. Aí você vai rodar a sua aplicação na versão 1. E depois você vai, agora quero rodar na aplicação 2. Então, você vai usar o DNVM use 2. Vai usar a versão 2.0 do DNX que está na sua máquina. Do DNX que está na sua máquina. Aí você vem dnx.run, manda rodar a sua máquina na versão 2. Então você vai fazer isso com muita frequência. Você vai ficar usando dnvm use, dnx run, dnvm use, dnx run. Então o dnvm run é um atalho para esses dois parâmetros, esses dois comandos aí, para te auxiliar no dia a dia. Então o dnvm vem com essa opção para melhorar a sua produtividade. dnvm run serve para executar a última versão, uma versão específica do DNX e repassar os restantes dos argumentos que você colocou na linha de comando para o DNX e ele rodar a sua aplicação. Vamos ver na prática então. Quando você estiver desenvolvendo aplicativos e quiser que ele rode em várias versões do .NET, uma das rotinas que você mais vai executar para testar o seu aplicativo é o seguinte. Você vai usar o DNVM para selecionar a versão do .NET em que você quer executar a sua aplicação. E em seguida você vai usar o DNX para rodar a sua aplicação nessa versão que você selecionou. Aí você vai rodar agora a sua aplicação em outra versão do .NET. Aí você vai usar novamente DNVM para selecionar a versão, DNVM use. Agora nós vamos selecionar a versão core. E depois o DNX run para rodar a sua aplicação nessa outra versão que nós selecionamos. Aí você vai executar seu aplicativo durante o desenvolvimento em várias versões. Esse processo aí, vamos repetir, DNVM use, versão default, DNX run. Observe que nós estamos rodando nossa aplicação no framework DNX. Aí você usa o DNVM use core para selecionar outra versão e o DNX run. Agora você está rodando a sua aplicação no framework DNX core. Esse processo vai se repetir quantas vezes for necessário durante o seu desenvolvimento. Aí nós temos o comando dnvm run, que ele serve para facilitar esse trabalho. Ele permite nós executarmos, nós tanto selecionarmos a versão do .NET quanto executarmos a aplicação em uma única linha de comando. Por exemplo, dnvm run, eu escolho a versão que eu quero executar e passo os parâmetros que eu passaria para o DNX. Ele já vai selecionar e executar a minha aplicação na versão que eu selecionei. Por exemplo, vou rodar minha aplicação na versão core agora. DNVM run, coloco a versão que eu quero executar e passo os parâmetros para o DNX. Agora minha aplicação está rodando no DNX core. Esse processo ele facilita, basicamente porque ele permite você selecionar e executar a aplicação em uma única linha de comando. Como esse processo vai se repetir várias vezes durante o desenvolvimento, ele é muito útil. A assinatura do comando é simples, dnvm run, você passa a versão ou alias
da versão do .NET que você quer executar seu aplicativo e os parâmetros que você passaria para o DNX. No nosso caso, .run, mas poderia ser todos os parâmetros que você precisa para executar sua aplicação. Vamos executar de novo. DNVM Run na versão default, ou seja, no DNX nativo, e DNVM Run Core para executar nossa aplicação no DNX Core. E para finalizar, nós temos o comando DNVM exec. O comando DNVM exec ele é parecido com o DNVM Run, só que o DNVM Run ele procura especificamente a ferramenta DNX. Ele vai lá na versão que você informou, acha o exe, o executável do DNX, pega os parâmetros extra que você passou na linha de comando e executa o DNX com esses parâmetros. O DNVM exec, o que ele faz? Ele identifica qual foi a versão que você informou na linha de comando, ativa ela, ou seja, atribui ela ao path do sistema, ela se torna a versão ativa. É como se você estivesse virtualmente executando o DNVM use versão tal, mas só que ele não executa nenhum comando depois. Agora, todos os parâmetros que você passa para o DNVM exec, eles são tratados como um comando completo. Então, o DNVM exec ele executa qualquer comando que você queira. O DNVM run ele executa o DNX especificamente na versão do .NET que você informou. Então, se você quiser, por exemplo, executar o DNX que você executaria, como você executaria lá no DNVM run, você simplesmente usaria o DNVM exec e passaria a versão do .NET do DNX que você quer executar e você escreveria o restante do comando como dnx.run. Era como se você estivesse executando o DNVM run. Só que, qual a vantagem do DNVM exec? Ele permite você executar qualquer outra ferramenta. Enquanto o DNVM run executa somente a ferramenta DNX, o DNVM exec executa qualquer ferramenta, qualquer linha de comando que você queira, com a vantagem de já estar com a versão que você informou na linha de comando do DNX preparada no ambiente. Então, o DNVM exec ele configura uma versão específica do DNX no path e então executa um comando qualquer que você passou. Vejamos isso na prática. Bom, o comando DNVM exec é semelhante ao comando DNVM run, mas enquanto o DNVM run ele localiza o comando DNX, a ferramenta DNX na versão específica do .NET, o DNVM exec ele executa qualquer comando. Por exemplo, nós vimos que se nós quisermos executar a nossa aplicação aqui, nós usaremos DNX run, mas eu posso executar esse comando numa versão específica do .NET que eu tenho aqui. Aí eu uso o DNVM run, informo qual a versão eu quero executar, default, por exemplo, e eu não preciso passar o DNX, somente o restante dos comandos. Ele vai localizar o DNX específico dessa versão default que eu tenho instalada e vai passar o restante dos comandos, ou seja, .run, e vai executar minha aplicação nessa versão específica do .NET. No caso, é a versão 1.0.0 beta 6 do tipo CLR. Observe que ele está rodando no framework DNX. Aí se eu quiser, por exemplo, executar o DNVM, a minha aplicação na versão Core, eu uso o DNVM Run Core e passo o restante dos meus parâmetros. Por que aqui eu estou passando somente o restante dos parâmetros? Porque o comando DNVM Run ele vai executar especificamente ou implicitamente, ele vai executar a minha ferramenta DNX. Aí que está um dos principais diferenciais, uma das principais diferenças entre o comando DNVM Run e o comando DNVM exec. Vamos esperar ele terminar de executar? Ótimo. Olha aqui, eu executei com o DNVM Run, eu executei a minha aplicação na versão default do .NET que eu tenho instalada e depois na versão Core. Então ele executou a minha aplicação em duas versões diferentes. Eu poderia executar esse mesmo comando, exercer essa mesma operação
usando o comando dnvm exec, ao invés do dnvm run. dnvm run, a assinatura é essa, dnvm run e a versão. O exec é da mesma forma. O que diferencia é que aqui no final, se eu tentar passar só o ponto .run, ele não vai encontrar o comando ponto, porque eu tenho que passar o comando completo. Por exemplo, aqui eu teria que passar o dnx.run. Ele vai, nesse caso aqui, ele vai ter o mesmo efeito de como se eu estivesse executando dnvm run na versão default, e depois a gente pode estar executando dnvm na versão core. Olha aí, executamos, fizemos a mesma operação aqui, ó, rodando no dnvm na versão default e agora na versão core. Olha aí, executando agora na versão core. Então, o dnvm exec, ele é parecido com o dnvm run. Só que no caso do exec, nós temos que passar o parâmetro completo que nós queremos executar. dnx run. Esse aqui é o comando completo que eu estaria executando. Se eu estivesse usando o run, eu não precisaria passar o dnx como parâmetro. Eu só informaria o restante dos parâmetros. Por quê? O dnvm run, ele executa a ferramenta dnx. E o dnvm exec executa qualquer comando que eu quiser. Ele antes seleciona a versão que eu informei e depois executa o comando. Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, ver a versão da ferramenta DNU, ele vai mostrar qual é a versão da ferramenta DNU que está selecionada no momento. Aqui, por exemplo, ó, DNU version exibe a versão do .NET que está sendo executada essa ferramenta e o tipo, Core CLR. Mudar a minha versão, por exemplo, com dnvm use, selecionar a versão default e executar o mesmo comando, dnu version, ele vai me mostrar agora, vai exibir a versão da ferramenta dnu, mas vai me mostrar o tipo do .NET que está sendo executado como sendo CLR. Isso porque a versão atual que está selecionada na minha seção é a CLR. Então, o comando dnu version vai exibir essa informação. Aí aqui você pode perceber que o dnvm se torna útil. O dnvm exec. Que eu informo a versão, default, e aí eu informo o comando que eu quiser aqui. Por exemplo, esse comando que nós acabamos de executar. Vamos ver qual é a versão do DNU. Ele vai executar ou selecionar a versão default do .NET e depois vai executar o comando completo que eu passei. Olha lá, DNU version no CLR. Só que se eu mandar executar ele agora na versão core, ele vai executar o mesmo comando, só que agora vai estar exibindo o tipo Core CLR. Você poderia executar qualquer comando que precisasse aqui. Por exemplo, dnvm exec na versão default. Eu vou exibir o conteúdo do arquivo program. Claro que a exibição desse comando type program, que vai exibir o conteúdo do arquivo program.cs, não vai me mostrar nada sobre a versão do .NET selecionada. Mas se eu tenho um script, por exemplo, que ele age de forma diferente, ou um programa que age de forma diferente, dependendo da versão do .NET que está sendo executada, e não é o DNX, eu uso o comando dnvm exec. Então, se eu quero executar meu programa, dnvm run, informo a versão e passo os parâmetros do meu programa aqui. Mas se eu quero executar qualquer outro comando que não é o DNX, eu uso o exec. Passo a versão e informo aqui o meu comando. Que pode ser o que eu quiser.
Bom, pessoal, com isso nós acabamos de finalizar e de estudar todos os comandos do DNVM, pelo menos até a versão atual que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando com a versão 1.0.0 beta 6 e nós, nos primeiros vídeos, nós estudamos sobre os comandos alias, help, install, list e use. E nesse vídeo você acaba de ver os últimos comandos. Update self, que serve para instalar ou serve para atualizar o DNVM. O setup, que serve para fazer uma cópia da instalação e execução do DNVM para o usuário atual. O comando DNVM upgrade, que serve para instalar a última versão disponível do DNX na máquina. O comando DNVM run, que serve para executar o DNX numa versão específica do .NET, e o comando DNVM exec, que serve para executar qualquer ferramenta ou qualquer outro comando já com a versão que você informou preparada, a versão do DNX que você informou preparada no ambiente. Com isso nós fechamos aí todos os comandos do DNVM e terminamos essa série aqui sobre o DNVM quanto ao desenvolvimento do .NET 2015. Se você não viu ainda, procura ver o primeiro vídeo. Esse vídeo que você está vendo, ele está numa playlist. Você tem as informações necessárias para encontrar os demais vídeos aí. E você vai encontrar um primeiro vídeo onde nós falamos sobre o desenvolvimento com o .NET 2015. Nesse primeiro vídeo introdutório nós falamos uma série de coisas, mas entre essas coisas nós tínhamos ali o ecossistema, onde nós temos documentação, falamos sobre NuGet, Visual Studio Code, OmniSharp, e nós temos essa parte aqui final. O que vai ser essa série de vídeos, esses 3 vídeos que nós acabamos de ver sobre o DNVM? Nós estudamos somente esse pedacinho aqui do ecossistema. E olha que nesse ecossistema eu não apresentei o ecossistema todo, somente o que eu acho aqui que seja o principal para você entender a princípio. Então, nós acabamos de fechar as ponderações sobre essa partezinha do nosso ecossistema DNVM. Mas, se você acompanhou os vídeos todos, você tem muita informação, pelo menos as principais, e você agora entende essa primeira parte aqui do DNVM. Nos próximos vídeos nós vamos estar falando sobre o restante do ecossistema, de forma que nós vamos aos poucos aplicando, aprendendo, e daqui a pouco você tem um entendimento sobre todo esse ecossistema, e eu acredito que isso vai te ajudar muito no seu dia a dia de desenvolvedor .NET, tá? E eu queria parar um pouquinho só para falar assim, porque nós estudamos muito linha de comando, e uma das coisas que, de certa forma, desmotivam quem está estudando poxa, eu vou ficar só aqui na linha de comando e tal. Quando a gente está estudando ali na faculdade, a galera já está chateada. Linha de comando, que chato, que paia. Já tem ferramenta que faz isso, é muito mais fácil que com um clique você resolve essa situação. Nós estamos muito acostumados com isso. E até nós vamos usar isso no nosso dia a dia. Mas um desenvolvedor não. Um desenvolvedor ele tem que pensar de uma forma diferente. Você tem que entender que aprender sobre linha de comando, entender e usar a linha de comando é um trunfo para você. Isso vai ser um diferencial, tá? Então, para que aprender linha de comando? Gente, nos dias de hoje, onde nós temos muitas ferramentas visuais, onde nós podemos fazer praticamente tudo na web, por que aprender linha de comando hoje? Em primeiro lugar, para conhecer. O conhecimento é o seu diferencial. Quando você conhece como que as coisas funcionam por trás, você tem um trunfo. Tá? Isso vai te ajudar de alguma forma lá na frente. Se não te ajudar, e eu duvido muito que isso não te ajude, ele vai servir para você pelo menos como conhecimento. E conhecer é bom. Quem programa, quem desenvolve, tem paixão por criar, o conhecimento é a base. Então você gosta de aprender. Então eu acredito que pelo menos o conhecimento, como conhecimento a mais, isso vai ser útil para você. Mas, por exemplo, quando você precisar tiver com a sua interface, o seu UI, User Interface, quando você tiver com o seu programinha visual lá e ele der um pau, parar de funcionar, acredite, isso acontece no dia a dia. Então, quando você entende de linha de comando, você resolve problemas. Eu mesmo já resolvi muitos problemas. O meu Visual Studio estava travando. Poxa, o que está acontecendo? Não, calma aí. Ele olhava o log lá, ele está executando esse comando aqui, está travando, não tá resolvendo. Não, mas eu sei que tem um comando que reseta aquela informação. Fui lá na linha de comando e tal, executei, voltei a tentar abrir o Visual Studio novamente, funcionou. Então, ou seja, entender de linha de comando ele serve para resolver problemas quando a sua interface der pau.
ele serve para você continuar produtivo com dispositivos limitados. Algumas vezes acontece, você está com a máquina, você está usando a máquina de alguém, você está tendo que fazer um trabalho de emergência, você não está com a sua máquina, você não está em casa, você tem ali uma maquinazinha e você precisa compilar o seu projeto, fazer um ajuste e não dá para você instalar o Visual Studio. Fazer a instalação do Visual Studio demora um certo tempo, requer espaço em disco, você precisa de uma resolução de tela específica, então você está com um dispositivo limitado. E aí o que você faz? Não, eu não vou fazer porque eu não estou com as minhas ferramentas aqui. Poxa, a linha de comando, você tem um compilador, você tem um executor do .NET ali, então você continua produtivo, ou seja, você não para o seu trabalho só porque você não tem uma interface. Então, entender de linha de comando e aprender sobre linha de comando te permite continuar produtivo quando você estiver usando dispositivos limitados. E ele serve para uma coisa muito útil, que eu acho que é o mais importante. Ele serve para você estar adiantado aos demais. Olha só, quando você pega uma ferramenta como NetBeans, Visual Studio, Eclipse, Dreamweaver, uma série de ferramentas visuais, o próprio Sublime Text, Code, Atom do Git, né? Uma série de ferramentas, elas surgem, quando elas surgem, elas surgem para melhorar algo que já existe da base. Por exemplo, quem já é mais experiente, talvez nem todos que estejam me ouvindo, já sabe o que é o GitHub. GitHub, poxa, muito sucesso, praticamente todos os projetos open source estão lá, e não só open source, a própria Microsoft, o .NET está lá no GitHub, o Linux também está lá, uma cópia dele, enfim, é muito famoso. Mas presta atenção, o GitHub ele foi criado por alguém que conhecia bem a linha de comando Git. O Git é uma ferramenta de linha de comando por natureza, então ela faz tudo o que você precisa, só que é só para quem conhece. Não, mas tem gente que não conhece, aí alguém teve uma sacada. Poxa, eu vou pegar, eu entendo bem aqui, eu conheço muito bem a linha de comando Git, eu sei usar o que eu preciso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma interface web que vai servir como ponte para quem não sabe usar a linha de comando, ou para facilitar a vida do pessoal. Então, através do GitHub, que é um produto, muitas pessoas podem utilizar a linha de comando, mas o GitHub em si surgiu por alguém que conhecia a linha de comando Git muito bem. Então, ele virou um produto. Apesar do Git ser open source, a galera do GitHub está ganhando dinheiro com isso. O Tortoise. Quem nunca usou o Tortoise? Talvez nem todos, mas muita gente que está me ouvindo já usou o Tortoise SVN, Tortoise Git, Tortoise Mercurial. O que é o Tortoise? É uma ferramenta visual que serve para acessar o SVN, linha de comando. Então, o Tortoise, o Visual SVN, eles foram criados por alguém que conhecia muito bem a linha de comando SVN. O Portugal IDE, quem aí dos estudantes de faculdades aí que nunca utilizou o Portugal IDE, que atira a primeira pedra? Brincadeira, acho que alguém jogou uma pedra aqui em mim. Não, eu sei que nem todo mundo usou, gente, mas muita gente usou. Escrever em Portugal quando você está aprendendo lógica de programação lá, início, algoritmo, iniciar, função, lá com C cedilha e tal, tudo em português, né? A programação é em português, por isso o nome Portugal. Então tem a ideia onde você escreve, clica no botão e ele executa o seu comando. O que ele faz no fim das contas? Claro que hoje já está um pouco mais avançado, mas nas primeiras versões, ele pegava o teu código ali, sobrescrevia algumas palavras e aquilo ali virava um código Pascal. E aí ele pegava esse teu código e usava o compilador Pascal, que era a linha de comando, e ele executava a sua aplicação. Enfim, mas o que é o Portugal IDE? O Portugal IDE foi uma ferramenta criada por alguém que conhecia muito bem a linha de comando. Então, você fazia tudo aquilo ali, fazia o seu código que tinha que executar na linha de comando. E não só isso, mas várias outras IDEs. Então, é fácil você escrever seu código no editor de texto e executar ele na linha de comando, mas quando é um aprendiz, quando é um estudante que está começando agora, é melhor você descomplicar muitas coisas para ele. Então, em vez de ficar ensinando linha de comando, o cara nunca viu linha de comando, nunca viu programação na vida, então você vai ensinar os dois de uma vez, aí o cara começa a complicar, começa a ficar confuso. Então, calma aí, Portugal IDE, escreve aqui, foca no algoritmo. Quando você quiser executar, clica nesse botão, o que ele faz por trás? Ele executa a linha de comando para você, mas quem criou o Portugal IDE e muitas outras ferramentas, muitas outras ideias, conhece muito bem linha de comando. Enfim, você vai querer ser uma pessoa que vai
sentar no local e trabalhar para uma empresa e ficar fazendo o que os outros mandam, vai ficar fazendo CRUD depois, na frente você vai saber o que é CRUD caso você não conheça, mas quem já tem experiência sabe muito bem o que é isso. Você vai querer ficar fazendo CRUD a sua vida toda, você vai querer participar de um projeto grande, um projeto maior, um projeto interessante, um GitHub, um Tortoise, um Portugal, um Visual Studio, um Eclipse, ou seja, uma outra ferramenta qualquer que venha a surgir por aí. Meu amigo, aprender linha de comando te ajuda nisso. Não só para isso, mas até mesmo no dia a dia. Quem faz CRUD no dia a dia. Quando você estiver trabalhando com integração contínua, pessoal, a gente vai aprender sobre o que é isso no final. Você tem que saber linha de comando, porque muitas coisas que você vai ter que fazer específica, na maioria das vezes você vai ter template lá, você seleciona o template, faz e ele executa. Funciona muito bem quando tu está fazendo teus projetinhos Hello World, quando você está aprendendo, vendo um vídeo tutorial na internet. Mas no dia a dia não é assim. Você vai ter uma série de problemas, especificações do seu projeto que você não imaginava, que as pessoas que criaram lá os templates não imaginavam ou não precisavam. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar algo personalizado. E toda a ferramenta de integração contínua, apesar de ter muitos templates tipo compilar o projeto Visual Studio, compilar o projeto Maven, compilar projeto Java, compilar projeto Pascal, executar teste unitário, executar teste na nuvem, fazer teste de integração, teste fim a fim. Apesar de ter muitos templates, ele sempre vai ter uma opçãozinha básica lá, que é executar script, tá? E scripts são o quê? São linhas de comando. Então, quando nada der certo, nada mais der certo, você não tiver o que precisa, você vai ter que cair na linha de comando, você vai ter que entender o que é linha de comando, tá? Quem desenvolve. Esses dias mesmo eu estava passando por isso. Tive que fazer uma integração contínua. Foi lançado o Visual Studio 2015, o Visual Studio Online, que é o TFS 2015, e ele tem um novo sistema de build. Só que olha só que legal, ele funciona muito bem quando você está compilando projetos do TFS 2015. Você seleciona um projeto do Visual Studio 2013, ele compila, que é uma beleza. Mas o projeto do Visual Studio 2015 ele não compila ainda de forma nativa, ele não tem um template. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui parado esperando, poxa, agora eu vou esperar os caras lançarem o template para compilar o projeto do Visual Studio 2015. Vai demorar quanto tempo? Não sei, eu vou ficar aqui esperando. Não, meu querido, eu fui lá, vi que ele executa as linhas de comando, tal, preparei os meus scripts, pronto, consegui fazer com que ele compilasse no TFS 2015, através de linha de comando, através do conhecimento de linha de comando. Criei os scripts e funcionou. Eu não preciso ficar esperando os demais, eu me adianto aos demais quando eu conheço bem linha de comando. E aí Cloud Computer, etc, 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 tem muitas utilidades, ou seja, conhecer linha de comando bem não é chato. Se você acha chato a ponto de não querer aprender sobre isso, sobre linha de comando, acredite, o desenvolvimento não é para você, tá? É difícil? Mas quando você aprende vale a pena. Então, gaste seu tempo, invista um tempo aprendendo linha de comando aí e aproveite sendo uma pessoa diferente, um programador com diferencial e estando adiantado aos demais. Só um último comentário. No meu dia a dia, até coloquei aqui, né? No meu dia a dia eu vejo muitos colegas perdidos quando não tem o Visual Studio instalado. Poxa, cada coisa, não tá com o Visual Studio instalado, deu pau na instalação, sabe, de mudar de uma versão para outra, tá demorando para poder... fizeram uma atualização na máquina, quando a gente está no desenvolvimento, no ambiente corporativo, acontece muito isso, que às vezes nós próprios desenvolvedores não somos nós que fazemos a manutenção das máquinas, que aplicamos as atualizações, tem uma equipe específica para isso, a famosa equipe de infra, né? A gente sempre tem um atrito entre desenvolvimento e infra. Eu acredito que isso é desnecessário, que não há necessidade disso, a gente pode conviver muito bem mesmo, desenvolvimento com infra, mas enfim, isso é outro caso. Mas olha só, essa frase aqui, eu já ouvi dezenas de vezes, tá? No meu desenvolvimento, talvez centenas de vezes na minha experiência como desenvolvedor. A galera chega a dizer assim, olha, falando especificamente sobre o Visual Studio, né? Olha, tá tendo um problema, eu não consigo identificar, tal, eu não consigo achar o bug, eu não consigo ler, tá acontecendo um erro, estourou um problema lá que eu não sei o que é. Como que a gente resolve? Eu não sei, acho que é melhor instalar o Visual Studio na máquina de homologação ou na máquina de produção para a gente debugar o código. Tá? O correto seria até depurar, né? Mas a gente sempre usa debugar. Eu ouço isso, é melhor instalar o Visual Studio na máquina de homologação, na máquina de produção. Isso não é real, não pode fazer isso. Mas por que a galera faz isso? Porque elas não sabem ler
um log, não sabe identificar um problema de tela, ler uma pilha de erro. Por quê? Porque ela não sabe linha de comando, e todas essas informações, logs, pilhas pilha de execução de programas, elas estão no modelo de linha de comando. Quem trabalha com linha de comando no dia a dia está acostumado a ver pilha, aprende a identificar, a ler log de tela mesmo, e aprende a identificar os problemas. Então, ou seja, precisaria instalar o Visual Studio na máquina de produção? Se eu soubesse ler um log, se eu soubesse executar uma determinada linha de comando. Por exemplo, quando você tem um ambiente que você faz o seu projeto web, ou projeto qualquer aqui na sua máquina, vamos usar o web como exemplo. Você usa ele aqui na sua máquina, está com o Visual Studio, você instala, executa, tal, executou, gerou o deploy do seu projeto, a sua instalação, instalou lá no servidor de produção. Lá no servidor de produção, normalmente ele está rodando no IIS. Falando só desse mundo, pode estar rodando em muitos outros locais, mas esse é o padrão, é o usual no dia a dia. Está rodando no IIS. Está rodando, sua aplicação está funcionando. Deu pau. Eu vou instalar o Visual Studio para depurar, para poder rodar. Será que eu precisaria mesmo do Visual Studio? Quando a pessoa ela conhece linha de comando, ela vai ver que quando se instala o IIS, ele tem por natureza o .NET já instalado na máquina, e, por exemplo, o ASP.NET já está lá disponível. E, por consequência, ele tem o MS Build, ele tem o CSC, que são as ferramentas que compilam. Vai ter o DNX, o DNU, vai estar disponível lá na máquina. Então, bastaria você conhecer essas ferramentas para você resolver o seu problema. Mas como as pessoas fogem de entender linha de comando e focam só no estudo do Visual Studio, da interface e tudo mais, elas não conhecem a linha de comando. Quando se vê numa situação como essa, elas não sabem o que fazer. Então, que você seja um desenvolvedor que saiba o que fazer, aprenda a linha de comando, isso vale a pena, é bom para você. Bom, galera, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, compartilhe, me segue lá no Twitter, faça os seus comentários, eu vou ficar muito feliz em responder, isso vai me motivar também a escrever os próximos vídeos. Bom, e que você possa aprender, que é o que mais interessa. Eu estou fazendo esses vídeos aqui, não tenho interesse nenhum a princípio, a não ser compartilhar aquilo que eu sei e tentar ajudar de alguma forma uma pessoa que está aí do outro lado também, como você, que está a fim de aprender. Obrigado de novo, até mais, valeu!